Você dá conta de tudo, né? Trabalho, casa, filhos, decisões difíceis. Tá sempre firme por fora, tá tudo certo, mas e por dentro? Hoje você vai descobrir o que o seu corpo tá tentando dizer com essas dores que não passam, com esse cansaço que ninguém vê, e qual o caminho para resolver isso sem precisar continuar se machucando para dar conta de tudo. Eu já fui essa mulher forte que segurava tudo e ainda sorria, e quase paguei com a saúde. Foi só quando escutei meu corpo de verdade que eu entendi o que precisava mudar. Eu sou Lucrécia Santana, psicanalista integrativa, consteladora e especialista em traumas de relacionamento. Mas antes de tudo, eu sou mulher. Eu já vivi a dor de manter uma imagem forte enquanto tudo desmoronava por dentro. Já ajudei centenas de mulheres a entenderem o que o corpo delas estavam tentando dizer. E hoje, talvez seja a sua vez de escutar o que o seu corpo já está gritando faz muito tempo. Hoje você vai descobrir 4 revelações do corpo, mensagens que ele te envia quando a alma já está cansada de se calar, e como resolver isso. Não é aula, não é teoria, é realidade. E vamos conversar sobre o que realmente acontece por dentro quando tudo que você sente se transforma em sintoma. Vamos direto ao ponto, porque se o seu corpo tá gritando, a última coisa que ele precisa é que você adie mais uma vez o que precisa escutar. Revelação 1. O corpo mostra tudo que você engole em silêncio. Já sentiu um nó na garganta antes de uma conversa importante? Ou aquela queimação no estômago depois de um dia engolindo sapo? Pois é, isso não é só físico. Seu corpo está tentando contar tudo que você não tem coragem ou não pode dizer. E quando isso vira um hábito, o corpo vira porta-voz daquilo que você cala. A garganta inflama, o estômago arde, a voz falha. Às vezes, nem você percebe que está se anulando, mas o corpo sente e devolve. A gente sabe que o que não é simbolizado, o corpo somatiza. Já atendi mulheres que engoliram palavras por anos, até o corpo pedir socorro. Uma diretora de empresa, impecável por fora, vivia com infecção de garganta. Tudo que ela engolia calada dentro de um casamento rompido, a garganta acusava. Cada parte do corpo tem um símbolo emocional. A garganta está ligada à nossa expressão. O que não sai em forma de palavras, volta em forma de dor. E tem mais. Quando você segura sua verdade por muito tempo, o corpo começa a duvidar de você. Ele perde a confiança de que você vai se proteger. E sabe o que acontece? Você começa a adoecer devagar. E não para por aí, porque tem dores que nem são só suas, mas que você carrega como se fossem. E o corpo? Ele assume essa herança mesmo sem entender de onde veio. Revelação 2. O corpo, ele carrega dores herdadas. Sabe aquela dor nas costas que aparece do nada, que te acompanha há anos, mesmo depois de você ter feito fisioterapia, RPG, pilates e nada muda de verdade? Tem mulher que carrega tanto que o corpo dobra, mas não é por causa da agenda não, é por causa da herança. Herança emocional, invisível, silenciosa, mas pesada. Na constelação familiar a gente entende que o corpo pode adoecer por lealdade. Lealdade à dor da mãe, à ausência do pai, à história de uma avó que nunca pôde chorar. Você segue forte, mas lá dentro tem uma parte sua dizendo: se ela não pôde ser feliz, quem sou eu para ser? O corpo escuta tudo isso e carrega. Costas que doem, joelhos que não dobram, ombros que travam. Tudo isso pode ser só o seu sistema familiar pedindo para ser visto. E quando a dor desce e atinge o nervo ciático, o corpo pode estar revelando outra camada, a ausência de prazer pessoal. A mulher que vive só pela obrigação, que faz tudo pelos outros, mas
esqueceu do que a faz sentir viva. Começa a travar, onde deveria fluir. E o prazer, que é a energia do movimento, da vida, vira dor. Eu atendi uma mulher que via com dor lombar crônica. Nenhum exame encontrava a causa. Até que na constelação ela percebeu que desde os 7 anos se sentia responsável pela dor da mãe. Ela literalmente cresceu tentando segurar o mundo. Quando ela nomeou isso, o corpo começou a soltar. Olha, a gente até me arrepia. Começou a soltar, porque o corpo não quer punição, ele só quer alívio. E tem algo ainda mais profundo, porque além de carregar, tem momentos em que o corpo simplesmente trava, como se dissesse, daqui eu não passo. E às vezes você também não consegue. Revelação 3. O corpo, ele trava onde você não se sente segura. Tem fases que você até quer seguir, mas não consegue. Sente que tem algo te travando. Às vezes é o pescoço que não vira, é o maxilar que range, o peito que aperta. Você respira, mas parece que falta ar. Dorme, mas não descansa. O corpo não relaxa, nunca. É como se ele estivesse sempre em alerta, pronto para fugir ou para se defender. E é isso mesmo, porque tem uma parte sua que ainda vive em estado de sobrevivência. Sabe aquela menina que cresceu ouvindo que precisa ser forte, que precisa ser madura, que não podia errar? Ela aprendeu cedo que ser vulnerável não era seguro, que depender de alguém era perigoso, que sentir demais podia ser motivo de rejeição. O corpo ouviu isso e seguiu obedecendo. Eu atendi uma mulher brilhante, gente, maravilhosa, líder de equipe, admirada por todos, mas só de pensar em pedir ajuda, o corpo dela ela congelava, tremia, suava, ficava muda. Ela mesma dizia, não sei o que acontece comigo, Lu, mas o corpo dela sabia. Ele só tinha aprendido a se proteger. O corpo trava onde você não se sente segura, onde você ainda repete que precisa aguentar tudo sozinha. E quanto mais você tenta controlar, mais ele vai endurecer. Só que tem um lugar onde esse controle não funciona. Um lugar que sente tudo, absorve tudo e fala alto, muito alto. É o centro do seu feminino. E é por lá que o corpo costuma gritar quando a alma carrega marcas profundas. Revelação 4. O corpo sangra onde a alma ainda sangra. Tem dores que não têm nome. Só lugar. Dores que se instalam no útero, nos ovários, no baixo ventre. Cólica que paralisa. Menstruação que vem como um avalanche ou some por meses. Cistos, miomas, tensões pélvicas que ninguém explica. E você vai de exame em exame, ouve palavras assim, é estresse, ouve variação hormonal, mas no fundo sabe que tem algo a mais. O corpo feminino guarda memórias que não foram choradas. E esse lugar, o ventre, é onde tudo se cria, onde a vida começa e também onde muita dor fica. Sabe aquela relação que te fez desacreditar do amor? A traição que você fingiu superar? A culpa por não ter sido suficiente? O medo de ser mulher demais e ser rejeitada por isso? O corpo sente. Uma mulher me procurou com dores intensas durante o ciclo menstrual. Todos os exames davam normais, mas no silêncio dela havia uma história de um aborto que nunca pôde ser dito. O corpo guardava aquilo com uma marca. Quando ela deu voz àquela dor, o ciclo se reorganizou. E ela também, o corpo sangra onde a alma ainda não cicatrizou. Ele não quer te ferir, ele quer te lembrar de algo que precisa ser olhado com verdade. Depois de ouvir tudo isso, talvez a pergunta que fica aí dentro seja: Lu, mas o que eu faço com tudo isso agora? Porque reconhecer é importante, mas não é suficiente. O que cura não é só perceber, é o que você faz com essa percepção. Quando o corpo é ouvido, a
cura começa. Reconhecer tudo isso já é um passo enorme, mas tem algo que talvez ninguém tenha te dito. Só entender a dor não cura. É preciso escutar o que ela quer transformar. Seu corpo não tá te punindo, ele tá te pedindo por alívio, por reconexão, por presença. Sintoma nenhum vem do nada. Aquela dor que insiste em voltar, a tensão que não passa, o ciclo que desorganiza, tudo isso carrega uma história. Só que não é uma história da cabeça, é da alma. E a alma fala por símbolos. A psicanálise nos mostra que o que não é dito com palavras, o corpo escreve com sintomas. A constelação nos lembra que às vezes o corpo está gritando por uma dor que nem começou em você, mas foi assumida por amor cego, silencioso, infantil. E quando tudo isso se junta? Quando o corpo fala, quando a alma dói, quando você repete ciclos que jurou nunca repetir. A única saída verdadeira é voltar para dentro. Não dá para curar o que você ainda luta para esconder e não dá para romper com o que você ainda carrega por lealdade. A cura começa quando você reconhece o que sente e para de se trair. Isso não acontece num clique. Não é sobre decorar técnicas, nem colecionar ferramentas. É sobre descer um degrau. Do mental para o emocional, do controle para a confiança, do automático para a escolha. E sim, existe um caminho para isso. Um caminho profundo, honesto, que não passa por cima da sua história, mas que olha para ela com respeito e com verdade. É isso que transforma. Quando você para de lutar contra o corpo e começa a conversar com ele. Quando a dor deixa de ser ameaça e vira bússola. Se o seu corpo fala, talvez ele só esteja esperando você responder. Quando a dor ganha nome, a história muda. Seu corpo e sua biografia sem palavras. Seu corpo é sua biografia sem palavras. E cada dor que apareceu até aqui, mesmo as que você tentou ignorar, estava só pedindo para ser incluída. Incluir não é aceitar sofrimento. Incluir é parar de brigar com o que já foi. É olhar com presença para a mulher que você precisou ser e para que você pode escolher ser agora. Porque quando você começa a escutar o que o corpo vem tentando dizer há anos, algo muda. A tensão começa a ceder, a insônia já não grita tanto. As emoções que antes te derrubavam começam a fazer sentido. Eu já acompanhei mulheres que passaram décadas vivendo com dor. Quando deram um nome àquilo que carregavam, a culpa ao abandono, a obrigação de serem fortes, os sintomas começaram a se reorganizar. E elas também. O corpo é sábio, ele não mente, mas ele cansa. E quando a dor se repete, não é porque você falhou, é porque tem algo ali que ainda precisa ser reconhecido. E reconhecer é libertar. Se você chegou até aqui, não foi à toa. Talvez esse vídeo seja o ponto de virada que seu corpo estava esperando. Não precisa seguir carregando sozinha. Existe um caminho seguro, profundo e humano. Um espaço onde você pode ser vista de verdade, sem julgamento, sem pressão, só com verdade. Se o seu corpo falou com você hoje, então talvez seja a hora de você falar com ele também. E na descrição eu deixei um caminho para isso. Se for o seu momento, eu estarei lá. Agora me conta, qual parte do seu corpo mais tem te chamado a atenção ultimamente? E o que será que ele está tentando te dizer? Deixa aqui nos comentários. Às vezes, escrever já é o primeiro passo para escutar
escutar de verdade. E se esse vídeo te tocou, manda para uma mulher que você ama. Talvez o corpo dela também esteja pedindo ajuda em silêncio. E se quiser continuar essa jornada, tem mais vídeos aqui no canal, histórias, reflexões, caminhos que podem te ajudar a transformar a sua dor em reconexão. E se você sente que esse é o momento de fazer isso com apoio, na descrição tem um caminho direto para mim. É seguro, é verdadeiro e pode ser o começo de tudo. Um super beijo!